Prepare-se. Prepare-se. Vista seu kimono, coloque suas luvas e vamos lutar. Vem aí. Vem aí. Para você roer as unhas, perder o fôlego. O Rei da Selva Combat Podcast, descobrindo novos talentos, mostrando e incentivando os adeptos das artes marciais, disciplina, informação, inclusão social e muito mais. O Rei da Selva Combat vai começar. Em 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Apresentação: Professor Bruno Cunha, faixa preta. O Rei da Selva Combat Podcast. Prepare-se. Prepare-se. Fala, galera! Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. É isso aí, mais uma quarta-feira, frente a frente aqui com as feras do estado do Amazonas, a galera que pavimentou ali atrás, a galera do jiu-jitsu, tá? Pessoal, já iniciando o programa aqui e falando para todos, muita gente me cobrando, agradecendo, falando que tá muito show o programa, as histórias, mas já pedindo também das outras artes marciais. Pessoal, a gente tem uma trajetória, tá? Tá tudo arrumadinho aqui, os convidados, as artes marciais, então a gente vai iniciar sim com outras artes marciais que a gente vai trazer, tá? E já avisando que todos os convidados que a gente trouxer aqui, a gente também vai fazer uma outra entrevista, porque a gente tem só 1 hora, e 1 hora você sabe que passa muito rápido, não tem como a gente conversar tudo. Que vai ser já diretamente dentro da academia, né? Fazendo uma aula, dando um treininho, botando o kimono, tá? Botando a luva. Então vai ser uma coisa bem legal, onde a gente vai conversar ainda mais outros assuntos que não deu tempo a gente conversar aqui. Mas hoje, iniciando aí meados da semana, né? Metade da semana já se passando. E de frente a frente aqui com essa grande lenda aqui do jiu-jitsu, vamos dizer assim, um HD, né? Eu acho que ele disputa uma luta grande, assim, não sei se é outra pessoa, mas ele e meu grande amigo, irmão Almério Augusto, forte abraço, Almerinho, né? Esses dois batem de frente em história, galera, é isso mesmo. Eles, pô, participaram ali, né, de grandes eventos, grandes treinos, portas fechadas, abertas, né? E aí a gente vai conversar com essa grande lenda, grande fera, amigo Leônidas. Tudo bem, meu amigão? Mais conhecido como Baby. Baby, né? E aí, meu amigo? Porra, uma honra lhe ter aqui, cara. Que legal. Pô, a honra é a minha, né, meu amigo? Eu já tô acompanhando teu programa, já vi vários amigos aqui, Daniel Lapa, Marcelo Palmito, Calil Duarte, Coelho, o Daniel Pinheiro, recentemente, o Alessandro Guimarães, Xuxete, todos os meus amigos, né? E cada um acrescenta algo importante da história do jiu-jitsu, né? Porque foram as pessoas que lutaram, né? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de pessoas envolvidas com jiu-jitsu. Uns que têm histórias e outros que têm history, né? Então, não é verdade? Galera, já viu, né? Hoje tem, meu irmão. O bicho vai pegar aqui com esse cara. Aqui não tem papo na língua, não. Fala mesmo e vai contar todos os detalhes dessa arte marcial maravilhosa, aonde a gente tem essa amizade, né? Aonde iniciou tudo aí no jiu-jitsu amazonense. E esses detalhes, de certeza, a gente vai descobrir agora com a história do Baby. Cara, vão aqui... Eu não vou nem tocar nesse apelido, porque isso aí é... Não, tem gente que sabe que existe o Baby, mas não sabe quem é a pessoa. Tu acredita nisso? É verdade. Mas eu quero aqui iniciar, Baby. Como foi que começou a luta na tua vida, cara? Olha, a luta começou na minha vida em 1990, né? Os meus pais se separaram, eu era muito criança, e eu fiquei com a minha mãe. E então tu já viu ali, né? Ser uma figura paterna em casa ali, qualquer um quer te bater, né? Enfim, eu não tinha aquela autoconfiança e eu via muitos amigos meus que estudavam no Dom Bosco, eu era do CIEC, né? Eles falavam dos jogos do Colégio Dom Bosco, do judô. E eu fiquei interessado pelo judô, pô. Só que eu era muito ligado ao futebol de salão, sempre gostei de jogar bola. Jogo futebol até hoje. E eu vou fazer judô para ficar livre da educação física no CIEC, né? Fazia depois da aula ali, meio-dia. O professor era o Massa, né? Em 90. Comecei no judô. E, por ironia do destino,
quando nós nos mudamos, eu e minha mãe, a gente morou em vários lugares. Ela contratou uma empresa chamada Confiança para fazer a nossa mudança, justamente para não quebrar nada, para nada ser extraviado, e justamente meu kimono foi furtado. Né? Parece uma coisa, então eu tive que interromper ali o judô, uma época sem treinar. Quantos anos tu tinha aí, cara? Eu tinha aí 13 anos. 13 anos. Né? Aí, continuei no futebol. Aí, algum tempo depois, a minha mãe, ela conheceu uma pessoa, ela começou a namorar, né? Aí ela casou com essa pessoa. E esse cara, ele foi um dos pioneiros no jiu-jitsu aqui no Amazonas. Para ter uma ideia, o Reison Gracie morou na casa dele, quando veio para cá nos anos 70. Que ele já é falecido, é o Hélito da família Montemurro, né? Que a família Montemurro patrocinou o Campeonato de Jiu-Jitsu, sabe? Porque o Humberto é da federação. Ele se envolveu com esporte, jiu-jitsu, motocross, enfim. Ele falou, rapaz, tu tem que ir pro jiu-jitsu. Eu disse, mas o que é jiu-jitsu? Ninguém sabia, falava que era jiu-jitsu. Para te ter uma ideia, naquela época, antes do Humberto retomar a federação, eles lutavam por causa de judô, pô. Não tinha campeonato de jiu-jitsu. Então, eu digo, pô, jiu-jitsu, ele me deu um kimono. Ali em 91, me deu um kimono, aí eu dei uns treininhos com amigos. Tu tava morando onde nessa época? No Dom Pedro aqui já? no Eldorado. Aqui no né? Eldorado. Ainda morei acho que um ano aqui no Eldorado, aí já tinha um pessoal que treinava o Fúvio, já viu o Fúvio ali com a faixa branca dele no kimono, era da Monteira, eu ficava olhando e tal. Aí dava um treininho aqui, outro ali, mas nada de academia, né? Entendi. Aí o que acontece? Eu tava tão envolvido com futebol que eu troquei meu kimono que o Hélito me deu, eu troquei por uma chuteira. Aqui no Eldorado tem um campo de futebol, né? Futebol direto aí. Enfim, aí em 91, no colégio, saiu assim numa circular, vai ter jiu-jitsu. Aí eu fui assistir. Quem fizer jiu-jitsu está fora da educação física, que era o bicho-papel da educação física. Você ficar de recuperação em educação física, se você não tivesse uma assiduidade. Quando eu fui ver lá, eu vi um professor com a faixa roxa. Aí eu perguntei, quem é esse aí? Esse é o Lúcio, lá da Terraço. De Terraço. Fiquei assistindo, me matriculei. Aí, comprei um kimono, nem existe mais essa marca, kimono Shogun, rapaz. Que era um kimono reforçadinho que vendia no mundo dos esportes. Nessa época, era o kimono Tigre, era o kimono Torá, o Shogun. E o Bam 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 era o Dragão Série Ouro, né? Que os kimonos eram cru, era um kimono amarelo. Não eram alvejados os kimonos, né? Aí ficava naquela, futebol de salão com o Uranildo, aí jiu-jitsu com o Lúcio, aquele negócio meia boca. Aí eu lembro que surgiu lá, terceira Copa Oswaldo Alves, só acompanhando aquilo, fui assistir. Depois do campeonato, teve um vale-tudo do Paulo César Rimem com o Marcos Ruas, que não teve nem ringue, pô, foi num tatame lá. Pô, achei aquilo fascinante, cara. Eu digo, pô, acho que eu vou... foi 91, terceira Copa Oswaldo Alves, que era uma vitória régia, o símbolo, né? Não tinha nem ringue. Foi paralelamente aquele vale-tudo Jiu-Jitsu e Monteiro, no Grajaú Country Club, que o mestre Oswaldo falou que tinha uma luta melhor com o Marcos Ruas aqui, que o Marcos Ruas estava contado para lutar com o Rickson, né? Com a Mauri Bittetti. O Rickson ia lutar com o Hugo Duarte. Aí não teve a luta lá, o Marcos Ruas ia lutar aqui. Aí eu, fiquei fascinado pelo jiu-jitsu. Aí falei, comecei a treinar direitinho, só que na sequência, que eu comecei a engajar no jiu-jitsu, o Lúcio me tratou muito bem, um príncipe, fiquei lá poucos meses. O meu avô tinha uma casa no Dom Pedro, que era da mãe dele, estava desocupada, e deu para minha mãe a casa. E coincidentemente, a casa era na Mendiçá, na rua da HBJ, pô. Aí tu viu ali garoto, já com 14 anos, né? Na rua da melhor academia na época, que era a HBJ, Luiz Pinto, Lilinho, Marcos Macaxeira, Juricaba, Péricles Júnior, Adolfo, era a melhor academia, disparado, HBJ. Humberto, só tinha de faixa preta Humberto, o Valois e o Cássio Façanha. O Valois tinha acabado de pegar a faixa preta, né? Ele tinha vencido o Ralph Gracie e o Renzo Gracie na faixa marrom. Tinha chegado em Manaus aqui, que estudava no Rio, né? Faculdade de Direito, era do Cagim, e Humberto tinha um exército. E na mesma rua. Aí eu tinha uns amigos no Dom Pedro, o pessoal, bicho, bora pra NV. O Nonato que ensinou Humberto, lá no Luiz Façanha. Aí eu digo, mas o Nonato é marrom, o Humberto é preta. Mas tem a Barraco, o Paulo Ameba. Eu tava no centro do jiu-jitsu, Barraco, HBJ e NV. Aí eu digo, vou conhecer. Quando eu tava chegando perto da Barraco, eu vi um cara praticamente ser cuspido de dentro na porrada, O Jupira tava amassando. Depois eu vi que era o Alexandre Jupira, né?
quebrando, trocando porrada com o velho, o Márcio Siqueira, que mora no Nordeste hoje em dia, o cara das antigas. Os caras só porradão. Eu falei, rapaz, eu passei direto, aqui nem de graça, né? Aí os meus amigos, pô, bora conhecer e tal. Fui também, conheci lá o Nonato, dei uns treininhos, um cara gente fina. Nota era faixa marrom na época. Mas os meus amigos estavam na HBJ, que era o Péricles Júnior, o Adolfo, que é meu amigo de infância, amigo de colégio, do CIEC, né? E outras pessoas, né? Pô, eu vi ali os caras, Lilinho, o Tito, Charles Basto, Luiz Pinto, pessoal das antigas, minha Masté, o pessoal que já estava ali desde 88, 89, assim, cascorado, né? Aí eu me familiarizei com a HBJ, né? O Humberto me tratou bem, fiquei ali, me dediquei. Ali sim houve uma ruptura. Eu esqueci o futebol. Ali tu entendeu que era o jiu-jitsu ali. Entendi que era o jiu-jitsu, né? Pô, eu vi um cara de 13 anos, pô, para 14, franzino. Não vou citar nomes, pô. Ele ganhava de cara adulto, pô, que era o Péricles. Cara faixa laranja. Altamente técnico, né? Aí tinha o Carlinhos, o Eck, né? Um ano depois apareceu o Fábio Aníbal, né? Já tava o Paulo Burucutu, que hoje é o Paulo Choque. Entendi. Já tava lá. Então era uma turma muito forte. O Sandro Viana, pô, o velocista olímpico, ele era da HBJ. Morava na rua, né? Então ali tava o Paulinho Babalu, tava o João Leão, tava toda uma equipe, pô. Então a gente se sentia até que protegido, né? Porque a gente era tudo garoto e tinha ali um exército de casca grossa. Essa época tu treinando lá, mas também tinha um treino de kimono e ataparia depois, não? Pô, eu apanhei muito, bicho. Primeiro que era assim, eu sempre falei muito, né? Eu falo pelos cotovelos, pô. Então a disciplina ela era muito forte. Se tu esticasse a tua perna, um Humberto tinha uma borracha chamada Paquita. Ele largava a porrada no cara. E às vezes eu estava tão acostumado, eu com pena dos meus colegas, eu falei, fui eu, dava a minha mão. Tomando as dores do amigo, né? E se tu devesse a academia ou faltasse a ladeira, o pau comia, meu amigo. Entendeu? Lá era uma academia toda gradeada, Humberto fechava no cadeado e falava bem assim, meu irmão, tu pode até sair da academia, mas hoje tu vai apanhar. E o pau e não era com garoto, né? Era com o Luiz, era com o Lilinho. Então ali a gente ficou encascorado, pô, né? Ali começou a surgir uma confiança pessoal muito grande. É um trabalho psicológico, né? Muita ladeira. Pô, fazia ladeira com o Fábio Aníbal. Pô, digo, pô, meu joelho ainda é saudável. O Fábio muito mais pesado do que eu, né? Um grande amigo meu. Eu dormi muito na casa do Fábio para campeonato ali no Campos Elíseos, né? Aí ele montou um tatame, lá eu conheci o Cid, o Alisson. Aí foi o jiu-jitsu sem fronteira, né? Todo mundo amigo de todo mundo, né? Você via que nessa época, a minha memória é tão boa, eu lembro que tinha a Academia Janon Alves, do Ulisses Paixão, né? Eu não cheguei a conhecer o Diban. O Diban morreu em 90. Nessa época, eu ainda estava no judô, que era os campeonatos do La Salle. Quando eu comecei mesmo a competir mesmo, foi ali a Copa Mr. Peace, a quarta Copa Oswaldo Alves, os campeonatos já eram no CIEC, né? Mas tu chegou aí ali no La Salle ali? Não, né? não cheguei no La Salle. A tua geração ali, vamos dizer assim, quando tu começou a minha geração foi CIEC. CIEC, René Monteiro, Rio Negro. Militar. O militar já foi o Ulisses, a gestão do Ulisses. Não, mas tu competiu nessa época. Competi muito. Não, pô, eu tô falando sobre ali competição. Ali era a minha vida, né? Eu ia com o kimono, para te ter uma ideia, você levava os livros na mão e o kimono debaixo do braço. Eu vi vários professores que falaram, Leônidas, estuda, isso aí, o jiu-jitsu ele não enche barriga, tu tá perdendo teu tempo, né? É tipo o que o Renzo Gracie fala, né? Que os professores falavam para ele. E o Renzo hoje é um cara bilionário, multimilionário. Ele escreve livro e manda para os professores dele, né? Eu acho que o jiu-jitsu ele me deu muita disciplina, porque, vou te dar um exemplo. O meu primeiro campeonato, eu tinha 3 meses ali, e eu, não, coloca meu nome, eu quero lutar, põe meu nome. Ainda cheguei na final. Mas peguei um cara encascorado, que já era amarela 4 graus, o cara me deu o armlock, ali eu não bati. O primeiro evento, tu tava com quantos anos? Eu tinha ali 14, já estava perto de fazer 15 anos, 14 anos. 14, 15. É que o Oswaldo ali, eu faço aniversário em novembro, ele é final do ano, né? Foi naquela... Só que tu vê, assim, eu sempre fui muito franzino, eu sempre aparentava, mas da idade menor. Entendi. Né? Então, eu cheguei na final, pegou meu braço, eu não bati. O árbitro falou, olha, vai machucar, insistiu ali, parou. Isso foi num domingo. Na segunda-feira eu tava treinando. Eu tinha 1000 motivos para ali acabar o jiu-jitsu para mim. Falar que não é minha praia, pô. Acostumado a ganhar no futebol, ali você perde, né?
Fica aquele E é negócio... individual, né? Futebol Aquela, equipe, aquela a luta coisa individual. humilhante, o cara pegou teu braço, no colégio, todo mundo comentando, olha, o cara pegou teu braço, não sei o que e tal. Eu digo assim, o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. E o vencedor, na vida e no esporte, é aquele cara que não desistiu, bicho. Que ele vai estar lá, entendeu? Eu acho que o cara que ele é persistente, a disciplina supera o talento. Eu convivi com muitas pessoas, tanto na escola como no esporte, que nasceram pro negócio. Aquele aluno que não precisava estudar e tirava 10. E aquele cara do jiu-jitsu que aparecia uma vez ou outra, o Adolfo, que não treinava e não fazia parte física. Chegava lá, quebrava todo mundo, pô. Galera, sentiu que o caboclo não para, mas é bem legal porque vai desenrolando muita coisa que eu já ia perguntar pra ele. Vamos só aqui rapidinho no intervalo, já voltamos. Valeu. Fala galera, é isso aí, estamos de volta e você sentiu aqui como é que tá essa luta. Vamos começar, vamos continuar esse papo bem legal com o Baby, né? Contando um pouco aí da sua trajetória, como ele começou ali no jiu-jitsu, roubaram o kimono dele, ele pulou pro futebol, mas mesmo assim a paixão pelo jiu-jitsu foi bem mais forte, né? Pelo esporte, você vê que o cara é um atleta, né? Baby, tu falou um pouco aí da história da tua fusão ali, vamos dizer, ali das academias que tu passou dando um treininho, o início do teu jiu-jitsu ali nos anos 90, né? Os campeonatos onde você assistiu, onde você mais competiu. Mas fala pra galera aí, a primeira vez que tu sentiu ali, cara, é isso que eu quero. Qual foi aquele momento ali que tu falou ali, deve ter sido ali no 14-15 ou no juvenil, é isso que eu quero com o jiu-jitsu. É isso, eu quero fazer esse esporte, eu quero viajar, quero conhecer quero lutar lá no Rio de Janeiro, onde era o Campeonato Carioca, praticamente era um mundial. Eu lutei o primeiro Mameluque, pô, aquele primeiro brasileiro. Olha aí. Né? Então, fala pra galera aí, eu quero saber o seguinte, aonde foi essa virada de chave de falar assim, eu quero esse esporte, quero viver desse esporte, assim, viver que eu falo, eu quero dar continuidade, eu quero chegar à faixa preta. Sim. Então, morando no Dom Pedro, né, surgiu ali o primeiro brasileiro Mameluque, que a família Grace criou, ali na Hebraica. Eu lembro que a inscrição eram $20, a inscrição do campeonato. E eu digo, cara, eu vou. Eu sempre botei na minha cabeça, eu sempre fui um sonhador, né? Aí tu tava onde treinando? Na HBJ. Tava na HBJ. Era faixa verde. Aí foi o primeiro evento que tu foi pro Rio ou teve outro? Esse foi o primeiro. Primeiro evento. Né? Aí o que acontece? Como é que eu vou? Passagem caríssima, não tinha patrocínio ali. Já começou difícil a inscrição, $20, né? Quem poderia me ajudar ali, que era o meu pai, não deu muita atenção. Tu tem que estudar, você perda de tempo, não sei o quê. O jiu-jitsu era um pouco marginalizado, né?
na época, luta, assim, essas coisas, era mais, você tinha que estudar. Estudar inglês. E eu sempre achei que o esporte era fundamental. Para mim, ele foi fundamental até hoje. Eu passo isso para meus filhos. Tem que praticar o esporte. E vamos lá. E tinha umas pessoas que já iam, como o Péricles, o Adolfo. Eu falei, cara, eu vou. Dei um jeito, consegui os $20, paguei minha inscrição. Tanto é que muita gente pagou a inscrição e não competiu. Como o Eckner, por exemplo. Não era nem real essa época, pô. Era É. cruzeiro, né? Não, ainda era cruzeiro, Era cruzeiro. Aí vamos lá. Comprei a passagem só de ida, meu amigo, pro Rio de Janeiro. Meu pai falou, vou dar passagem de ida, também dar de volta. Minha mãe não tinha condições. Ficou de conseguir com político, com alguém, não conseguiu. Eu saí do Dom Pedro. Olha a maior aventura da minha vida foi isso daí. Eu perdi um ano na escola, por falta. Ia para passar uma semana, fiquei quase um ano no Rio de Janeiro. Fui com a passagem só de ida, saí do Dom Pedro ali, peguei um táxi até a Constantino Neri. Na frente da Arena da Amazônia, que era Vivaldão, eu peguei um ônibus, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Cheguei lá, encontrei o Frank Bergson e estava o James, da Academia Impacto, que foi o professor do Adalberto, da Ingrid, lá no Vista Bela. Vista Bela. Ele viajou no mesmo voo que eu e do meu lado. Ali eu já vi que eu tinha tino por negócio. Eu já vendia minha cota de bagagem. Um cara queria levar uns 10 videocassetes. Rapaz, tu leva isso aqui pra mim, te dou tanto. Já arrumei um dinheirinho pra eu curtir a minha despesa no Rio. Digo, pô, legal. Viajei calado. Não falei nem minha idade. Com a idade que eu tinha que ser entrega ao comandante, alguém ser responsável por mim. Viajei como um adulto, sendo uma criança. Aí, né? Lembrenzinho. Fui pela Transbrasil. Quando nós chegamos no Rio, Humberto estava lá, ficamos num apartamento, né? E teve várias cotas para ficar ali. E o menos graduado era o último a comer, pô. Era eu, pô, ali. Então, às vezes, o que era para comer 2 pães só tinha meio. Sempre tinha um mal educado que comia mais que o outro, né? Mas, enfim, veio o campeonato. Aí que o prestígio do mestre Oswaldo, né? Me escreveram errado. Quando me chamaram para lutar com o cara da Melo, a Melo foi uma fusão, que foi o André Perdeneiras e o Wendel Alexander, fundaram a Nova União. Na época era Melo Clube. Um cara que estava pegando todo mundo, era eu e ele. Acho que eu já ia me ferrar ali. E o Robson falou, olha, ele é gato, ele está desclassificado. Aqui ele está numa categoria, está noutra, aqui é uma idade, é outra. O mestre Oswaldo foi lá, ele veio de longe, veio do norte, com passagem só de ida, tu vai frustrar o garoto. Tu vê o prestígio do mestre Oswaldo. Aí o Robson falou, rapaz, é o seguinte, o Robson Grace, então é 14 ou 15, vamos jogar no 16. Eu fui tão inocente que um rapaz lá da federação perguntou, quanto tu pesa? Se eu falasse que eu era galo, o cara estava na galo. Eu falei honestamente o meu peso. Ele me jogou. Eu pulei numa categoria que era do Kleber Gadelha, que foi até um campeão da categoria. Né? De faixa verde ali. Quando eu fui lutar, o cara verde, não. Aqui é azul. Eu lembro que o Alessandro jogou a faixa dele para mim, coloquei na cintura, lutei de azul, e eu ganhei 3 lutas por finalização. 3 lutas ali. Eu tava muito preparado, bicho. Muito preparado mesmo. E, pô, ali, achando que eu ia ser o campeão, né? Teve gente que fez uma luta, foi campeão. Teve gente que não lutou, foi campeão direto. A minha categoria era muita luta. Só que nessa época não existia terceiro lugar. Só tinha campeão e vice. Quando chegou na semifinal, eu perdi para um cara da Carson Grace. Né? Eu perdi para um cara da Carson Grace. E eu tinha até minhas dúvidas, né? Se era o Paulão Filho, mas eu acho que não. Parecia muito com ele, né? Faz muito tempo isso aí. Tô falando de 31 anos, pô. Né? Tem muito tempo. Enfim, perdi na semifinal, mas fiz um grande campeonato. Quando acabou o campeonato, todo mundo voltou, pô. E eu fiquei. Eu não tinha como voltar. Cara, me deu um desespero ali. Aí eu fiquei na casa de um parente. Na Figueiredo de Magalhães, no edifício Camões. Na rua do Carson Grace. Só que vamos lá. O mestre Oswaldo me ligava todos os dias, me pegava no apartamento para treinar. Quando não era ele, era o ET, o Rogério Olegário, que hoje mora na Europa, né? Rocha Coral. Pô, e lá tava o Paulo Caruso, tava o Fabrício, tava o Alfredão, tava só os fera, pô. Não era o Amauri Bittetti, era o outro Amauri, Sérgio Penha. Ali o Oswaldo, a enciclopédia do jiu-jitsu. Acabava o treino, o mestre Oswaldo pagava tudo para mim, na padaria. Fui pro cinema, eu, o mestre Oswaldo, a namorada dele, pô. Né? O cara, tinha aí 16, 17? Eu tinha 16 anos. O cara foi um pai para mim. Eu costumo dizer que fui a única pessoa que nunca me cobrou um centavo no jiu-jitsu. Onde eu treinei, eu paguei.
o mestre Oswaldo, naquele momento que eu estava precisando muito, ele foi um pai para mim, né? E eu acho que a gratidão, ela é para poucos, né? Eu sempre guardo isso comigo, né? Eu tive a honra e a felicidade. Eu fui 2 vezes o melhor lutador do ano na faixa preta. E na primeira ocasião, o Ali Almeida me deu meu diploma. E na segunda, o mestre Oswaldo, em vida, me deu na Assembleia. Quando eu ganhei, né? Eu falei para ele, mestre, eu tenho uma dívida de gratidão com o senhor pro resto da minha vida. Ele falou, meu filho, você não me deve nada. Então, uma pessoa ímpar na minha vida. Eu fiquei bastante tempo. Aí eu aprendi o jiu-jitsu. Eu aprendi o jiu-jitsu porque eu treinava com faixa preta. Lá eu conheci o Horácio. O Horácio, faixa azul, estava no Rio ali, meu amigo até hoje, o pastor Horácio. Fiquei no Rio ali entre 7 e 8 meses. Quando a minha mãe mandou uma passagem para eu voltar, embora ficasse ali alegre. Quase o ano todo voltar, ficou né? Eu fiquei ali, cara, me deu... Se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade, eu teria ficado, juro para ti, no Rio ali, porque eu fui tão bem acolhido, entendeu, ali. Eu não fiquei na casa do mestre Oswaldo porque eu tinha onde ficar, mas ele todo dia estava em contato comigo ali, me protegendo, me orientando. Pô, aí eu fiquei durante muitos anos, Bruno, poxa, eu perdi o ano, o jiu-jitsu me atrapalhou. Eu soube trabalhar isso, né? Entendi. No outro ano eu estava matriculado de novo, como eu te falei. Eu fui o cara que nunca desistiu. Continuei ali. Aí o que acontece? O Leão das voltas, do brasileiro, volta forte ali, cheio de confiança. Aí comecei a ganhar os campeonatos. Comecei a lutar em outras categorias, era médio, eu estava de pesadíssimo. Quando não ganhava, chegava na final. Né? Eu lembro que o primeiro campeonato do Marcos Vale foi comigo, eu ganhei dele, era da Monteiro. Eu lutei de pesadíssimo. Cheguei na final com o Jairo Vidal, que era o bicho papão. Né? O Jairo pegou todo mundo ali, menos eu. Então, fui evoluindo no esporte, ali faixa verde. Aí eu fui morar com meu pai. Houve uma mudança, né? Eu fui morar com meu pai no Vera Alves, pô, já distante do Dom Pedro. Né? Fui morar com meu pai. Aí, como é que eu ia pro Dom Pedro? Não tinha carro, não tinha Daci Vargas ali que você atravessa, que encurtou a distância, né? É uma distância longa para chegar ali. Para te ter uma ideia, uma Zona Shopping, ele é de 91, pô. Era uma novidade ali, Manaus era muito pequeno. Manaus tinha 700 mil habitantes, pô. Hoje Manaus tem o quê? Quase 3 milhões, né, de habitantes, né? Então, ali todo mundo se conhecia, então era longe pra cacete. O Dom Pedro, ali do Vera Alves. E, coincidentemente, o Paulo Coelho era uma rua depois da minha casa. Só que fiquei naquela, pô, eu já tenho meus amigos ali. E na minha sala eram os gêmeos, o Alexandre e Gerardo, que acho que eles pararam de treinar. Te mostrei até aquela foto aí, o Coelhinho, o Israel, que é o primo deles, né? A gente tem umas fotos aí, ele vai já passar. E os caras, baby, bora pro Coelho, bora pro Coelho. E nessa época da migração, o Adolfo estava dando aula. O Lúcio foi assassinado, né? Morreu. E o Adolfo substituiu o Lúcio no CIEC, dando aula. O Adolfo da HBJ. E eu para não ficar parado, dando uns treininhos com o Adolfo ali. O Adolfo falou, rapaz, tu mora numa rua depois do Coelho. O Coelho é meu amigo, estudei com ele no Objetivo. Conversa com o Humberto. Conversei com o Humberto, expliquei, paguei. Acho que eu devia uns 2, 3 meses da academia ali. Saí numa boa, tanto é que eu tenho uma ótima relação com todo mundo da HBJ. Né? Ficou amizade ali. E eu fui pro Coelho. E no Coelho, cara, eu fui treinar com um cara que era competidor. Aí ia mudar a figura. Você tava com quantos anos aí? Aí eu tinha ali a fazer 18 anos. Né? Ele abriu a academia em que ano? O Coelho abriu a academia em 94. Eu sou ali um dos pioneiros ali do Coelho. Né? O Coelho ainda era faixa roxa 2 graus, pô. Aí ele pegou a marrom, foi campeão brasileiro de equipe, né? Enfim, peguei no Coelho as principais faixas. Vamos lá, começando pela azul. Aí meu primeiro campeonato ali, Paulo Coelho. Já fui para as cabeças. Quer dizer, eu fui treinar com um cara que era competidor, era diferente. A gente viu ali, garoto, o Coelho ser campeão brasileiro de equipe em cima do Múzio. O Coelho de marrom ali ganhou faixa preta. Aquilo passou uma confiança pessoal. Principalmente para mim, que era um cara cheio de dúvidas ali, né? O meu pai era um cara legal, não te faltava nada, mas era como se fosse 2 hóspedes em casa, né? Entendi. Eu era responsável por mim mesmo. Eu tinha que estudar, eu sabia que não podia mais perder ano, eu tinha que me dedicar ali ao jiu-jitsu, que o jiu-jitsu te mantinha focado, né? Nos teus propósitos. Então, dormia na casa do Coelho. Eu era muito amigo do Rodrigo, pô.
Tinha Marcos Vale, Henricão, Graham, me desculpe se eu esqueci o nome de outros, Amós, André Gil já muito depois, né? Tu foi uma primeira geração ali do pessoal. A tua foi a primeira geração da academia dele, né? Porque o Coelho foi ali, via um pessoal da Monteiro, um pessoal que começou, e um pessoal ali da HBJ, que fui eu. Veio ali o pessoal da terra da Barraco, que foi o Rodinei, o Buda, o Marcos Grangeiro, né? O Edilton Alencar. Aí o Coelho trouxe, o Coelho da Monteiro, uns caras amigos de fé dele, que era o Mário Júnior. Entendi. Né? O Mauro, que é o melhor amigo do Coelho, que deixa bem claro que é o grande amigo dele, o cara que levou ele pro jiu-jitsu. Então aí tu vê, né? Treinando com os caras muito bom. O meu jiu-jitsu melhorou, porque eu trouxe aquela base do mestre Oswaldo, da HBJ, e o jiu-jitsu Gracie, muito treino, pouca parte física e posição quase nenhuma ali, era mais uma correção, né? Então era o jiu-jitsu básico, eficaz. Mestre Oswaldo, muita posição, algumas posições que eu acho até difícil colocar na luta. Então, eu acho que o meu jiu-jitsu foi um leque, ele abriu, né? Eu fiquei um cara assim muito... Tinha uma guarda muito fechada, boa, comecei a desenvolver outras coisas. Ali, Leões era o quê? O triângulo. Tu treinando com um cara bom, os caras começam a marcar teu jogo, tu começa a ter que desenvolver. Comecei a ficar bom no armlock, na gola, no relógio. Eu fiquei um cara completo, comecei a passar guarda, né? O Coelho obrigando a gente pro judô, né? A gente treinando judô também, ali na Jimenez, que era na mesma rua, só que mais em cima. Então ali eu comecei a ganhar, eu costumo dizer que no Paulo Coelho, todos os campeonatos, se eu não ganhei, eu fui para a final, né? Pessoal, sentiu o clima aqui, mas tá muito legal porque ele tá desenrolando as perguntas que eu ia fazer para ele. Vamos rapidinho aqui, um intervalo, vamos já voltar para iniciar essa ponte aí do início dessas competições, onde realmente ele começou ali, começar a ser visionário, vamos dizer, o jiu-jitsu no início da Academia Paulo Coelho. É isso aí, galera. Voltamos para o melhor, para o nosso podcast Rei da Selva. Não esquecendo, pessoal, todas as nossas entrevistas, tá, estão no BC Sport Fight. Então, para você ter acesso, a você participar do nosso programa, do nosso canal, né, das premiações que existe, que tem lá, você tem que se inscrever no canal BC Sport Fight, tá bom? BC Sport Fight. Não esquece, vai lá e se inscreve rapidinho e essa matéria vai estar toda na íntegra com o nosso amigo Baby Laura, mais conhecido como Baby, Leônidas Baby. A gente iniciou falando aqui um pouco da história da vida dele do jiu-jitsu, né? Iniciando ali naquela parte, falando um pouco da história do Dom Pedro, várias academias boas ali que
que houve ali naquela área, né? Ainda tem muitas academias, mas o jiu-jitsu cresceu tanto que se espalhou em Manaus toda, né? Por isso que a gente é a força, vamos dizer, do norte, a força do Brasil aí tá no mundo todo, grandes alunos, grandes gerações, né? Professores que estão aí no Brasil e no mundo todo dando aula ou competindo. Falamos dessa superação que é gigante desse cara, né? Que eu não conhecia. Algumas que ele está comentando aqui eu já sabia, mas tem outras que não. E isso que é legal, né, pessoal? Você vê essa força de vontade dele que não parou, desde criança ali trabalhando, correndo atrás e, como ele falou, a disciplina que o jiu-jitsu deu, né? E aí agora a gente vai entrar no mérito que eu queria, que foi ali a base mais ou menos, que é a categoria adulto, que todo mundo sabe ali que ali inicia um sonho de chegar na faixa preta, de ser o melhor da categoria, né? E ali é a hora que o caboclo grita ali e a mãe não escuta não, mano. Ele chora e a mãe não escuta, né? Que é a categoria adulto. Baby, a gente inicia agora na academia que praticamente te lançou, né? Onde você, de certeza, competiu mais ainda fora de Manaus e em Manaus. Pode ligar aí, é assim mesmo, mano. Tá ao vivo, não tem pra onde correr, não. E aonde a gente iniciou, aonde iniciou para você uma grande visão, porque ele iniciou praticamente naquela época a faixa azul, cara. Já tinha passado uma geração na frente, né? Uhum. Mas ainda era uma faixa ainda ali primordial ali do divisor de águas, vamos dizer assim, Sim. né? A faixa azul tinha um valor naquela época, né? Exatamente. Eu comecei, professor azul, 4 graus era professor, pô. Não Olha vou aí. citar nomes, né? Um faixa roxa naquela época era um bambambam do jiu-jitsu. Exatamente. Aí tu começou ali no Coelho, como é que foi chegar ali no Coelho ali, Pronto, conhecer cheguei no. ele? Então, uma ideia, cheguei no Coelho. O Coelho era roxo a 2 graus. Só que o Coelho já era um cara famoso, tinha ganho aquela primeira noite do Vale Tudo, né? Era um cara que era multicampeão, já era o bambambam da Monteiro. Ali não tinha rede social, mas as pessoas sabiam. Isso. Sabiam Manaus quem era era. pequena, né? Manaus era Então, pequeno, sabia todo quem mundo se era quem, né? encontrava. Então, para mim, ali, era como se eu tivesse, vamos supor, chegado no Rio de Janeiro e fosse treinar na Carson Gracie. Proporcionalmente. Pô, tá Isso. treinando no Paulo Coelho, né? Só que assim, quando você vem de uma academia, você é visto ali, tinha muito aquele negócio do creonte, né? O cara que Isso. atraíra. Mas como eu deixei bem claro aqui, eu me mudei, fui morar num outro bairro, e garoto ainda, eu não queria parar de treinar. Eu queria dizer o seguinte, o cara fala, pô, tu é leal? Sou leal à minha família, pô. A minha mulher, os meus filhos, né? Volto a te falar, aonde eu treinei eu paguei, eu nunca fui bolsista. Então hoje, você vê que o jiu-jitsu de hoje tem essa relação. Você paga, você tem uma contraprestação, Isso. né? Você busca conhecimento. Então o Coelho me abraçou, viu a minha história ali, sempre me tratou muito bem, né? Só que vamos lá, tu vai treinar numa academia que o cara não é só teu professor, pô. O cara é destaque no esporte. Era um um competidor, na época, né? Entendeu? Então ele tinha aquela preocupação com ele também. Ele não podia estar ali passando a mão na cabeça de todo mundo. Então a gente treinava muito e a gente tinha que fazer a nossa parte. Ali eu tive um grande amigo, um cara que gostava de treinar que nem eu, Marcos Vale. Por que eu te falo isso? Porque a geração mais velha, Mário Júnior, Mauro, o Mauro já está indo para o Rio de Janeiro estudar, o Mauro já estava ali naquela fase mais relaxada no jiu-jitsu. E o Marcos Vale, ali morava perto da minha casa, algumas ruas depois, a gente treinava de tarde e de noite. Eram os 2 horários, né? E era um cara ali que gostava do jiu-jitsu. É a minha categoria, vocês Não, dois, ele é mais pesado que eu. Era tipo assim, eu era leve, o Marquinho estava de meio pesado, Entendi, né? Mais pesado. Mas nós treinávamos muito, muito amigo, até hoje, a gente se dá muito bem. E o que acontece? Um ajudou o outro, né? A gente treinou muito. E tinha outras pessoas também, o Rodriguinho, em memória, muito meu amigo, nós treinamos muito. Foi um cara que sempre me ajudou, puxou meus treinos ali. Quando o Coelho viajava, ele praticamente assumia a academia. O cara tinha uma didática muito boa. Enfim, aí começou a vir as vitórias. Ganhar, aquela autoconfiança. Qual foi o primeiro campeonato que tu lutou já no Coelho ali? Amazonense, Oswaldo Alves? Eu lutei ali com o Coelho, Primeiro campeonato. já era a gestão Ulisses Paixão, Colégio Militar, Copa Honeste, né? A Copa Honeste foi no Militar. Até tive uma discussão com a América, ele falou que a Honeste foi no René Monteiro. Eu provo, ela foi no Militar, só pegar a medalha.
Eu não lembro onde foi direito ao Nash, né? Já foi uma medalha diferenciada. Só que foi, eu não sei se foi na gestão do Ulisses ou do Nonato. Ulisses Paixão. Ulisses Paixão? Ulisses Paixão. O que Porque acontece? eu me lembro que eu lutei, o primeiro campeonato dele foi o Amazonense, lá no Militar. Exatamente. Que foi patrocínio da Unimed e tinha mais alguma empresa. Belmiros, Unimed, que era um tatame bonito, novo, que tinha uns símbolos. Isso né? mesmo, esse eu lutei. Aquela Energil C. Isso. Eu pensei que tinha sido o primeiro campeonato dele. Vamos pegar um gancho nisso daqui. Humberto, Federação. Qual foi o marco do Humberto? As camisas, aquela high level, né? Camisa bonita. O Nonato, depois, ele passava o bastão nessa época, né? E o cara ficava um pouco tempo. Eles tinham um rodízio, que hoje eu não vejo mais esse rodízio. Passou ali do Humberto pro Nonato. Do Nonato pro Ulisses. O Nonato, quando foi da federação, eu lembro que ele trouxe o Leonardo Castelo Branco, que tinha ganhado do Libório no Brasileiro Mameluco, passei a árbitro, né? Mas continuou René Monteiro, Cieck, que nem Humberto. Ainda era medalha de honra ao mérito. Já o Ulisses, houve uma grande mudança no jiu-jitsu. Já mudou a medalha, aquela medalha mais quadradinha, bonitinha. Maior. Já teve Norte e Nordeste, É. né? O Ulisses já botou um tatame novo. Aí ele quis mudar. É como se fosse, não tem um futebol, Maracanã, um Engenhão, surgiu o Militar. Ninguém sabia na época, o Militar, lá nos primórdios, nos anos 70, a 77, teve o Amazonense, lá da primeira geração antiga do jiu-jitsu, do Ali Almeida, do Elcio do Carmo, dos Façanhas. Já teve lá em 77 o Amazonense. Foi naquele ginásio. Naquele ginásio, ninguém sabia até então isso aí. O Elcio tem uma medalha desse campeonato. Então, o Ulisses leva para o Militar. Para te ver que hoje não abrigaria nunca um evento militar, porque é pequeno, né? Então, ali já vem a gestão do Ulisses, né? Ali já Monteiro já ganhando tudo, as outras academias brigando, sempre por segundo lugar. Já pegando ali. Ele pegou também uma época que estava crescendo o jiu-jitsu, né? Estava crescendo, ele pegou bons patrocínios. O Ulisses foi o cara que fez aquela luta das casadas que eu lutei, o qual, para ganhar passagem, para lutar mundial. O jiu-jitsu amazonense sendo mais destacado, ainda mais em termos de mídia em Sim, Manaus, né? Vamos dizer assim. Eu costumo dizer, Bruno, que cada um teve a sua importância. Humberto retomou. Ele pegou ali a federação, que estava esquecida, estruturou, passou ele iniciou ali. Passou por Nonato, que fez um bom trabalho também. Aí veio o Ulisses, né, que já mudou, já a pesagem era no Clube da Caixa, não era mais nas academias. Quando era o Humberto, era na casa dele a pesagem. Quando era o Nonato, era na casa dele. Quando foi o Ulisses, já foi um lugar neutro. Já foi Clube da Caixa. É porque já não tinha mais espaço, né? Não tinha mais, os juízes cresceram. Né? Já era mais atletas direitinho, né? Então, o juiz foi crescendo. Naquele acompanhamento ali, eu fui vendo a minha geração acompanhar. Eu era azul, o pessoal que era verde e azul. Eu era roxa, pessoal, meus amigos, Supapau, Tony Ferreira, Elvis Damasceno, Irã Mascarenhas. Os caras que eu lutava. Comemoravam no shopping também? Quando ganhava? A camisa, rapaz. A gente ia usar a camisa do evento, né? Ia pro shopping, pro Amazonas Shopping ali. Era uma época de ouro ali, né? Que você queria estar com o kimono limpinho, né? Como hoje. Pô, sexta-feira eu tava lavando meus kimonos, pô. A geração de hoje não faz isso, né? Você ali tinha cuidado, tinha zelo com as suas coisas, né? Na época a vitamina era Maidec, era o Mega Max, o Maidec, eram essas coisas, né? Você ali comprava aquela revista Tatame, a revista Kiai, que era aquela preta e branca, depois veio a Grace Magazine, aquele sonho de querer ser um lutador, né? Aí, já ali de fato, peguei a roxa, demorei pra caramba pegar a roxa. Já a azul preta foi com coelho, então. Você vem de outra academia, o negócio muda de figura, embora eu viesse ganhando tudo ali, eu achei até brinco um pouco, o Eito me segurou muito. Eu passei ali uns 3 anos na azul, passei 4 na roxa. Né? Naquela época a galera demorava. Eu vejo hoje um cara. Eu peguei todas as Eu vejo hoje uma pessoa com 5 anos na faixa preta. Hoje, né? Né? Hoje ficou tipo, me desculpa assim, em alguns casos, uns fakes aí, tem tipo um supletivo do jiu-jitsu, mas naquela época tu ralava, bicho. Né? Até porque o Coelho, como eu falei, era competidor, já estando lá pelo Rio, pelo Royal ali e tal, aquela cobrança. O Coelho não gostava nem de dar grau. Onde eu cheguei a pegar 2 graus na faixa roxa, só isso. E ganhando, né? Ali de azul eu ganhei de um cara que ganhava de todo mundo, que era o Vanderlan, lá da Lobos. Né? Eu ganhei de um cara que ganhou do Navalhada,
ganhava direto do Supapau, ganhava que eram os caras bons, do Jairo Vidal. Eu fui lá, finalizei o Vanderlan em menos de 1 minuto. Né? Eu achei que ele ia me dar roxa. Chegou lá, me deu 2 graus no azul. Aí eu já fiquei meio triste, né? Porque você quer a faixa. Quando você é garoto, eu acho que a faixa ali é um estímulo, né? Aí que eu fui entender que ali tu tinha que fazer um trabalho. Que a faixa, ela ia ser uma consequência. Uma consequência do treino, né? Aí chegou ali, peguei a faixa roxa, eu tenho os campeonatos, ganhei. Pra te ter uma ideia, quando eu peguei a roxa, meu primeiro campeonato, quem era da minha categoria? Um cara que eu era faixa amarela, ele era roxa, pô, Valdir Junho, lá do Cássio Façanha. Você já pensou na mesma categoria? Era 4 atletas. Eu, Marcos Vale, na outra chave, o Cláudio Feitosa, o Supapau e o Valdir Junho. E eu, caramba, bicho, como o cara ficava tempo na roxa? Eu amarela ou Valdir roxa? Eu ainda cheguei... A lutar com o cara. Não, nós não chegamos a lutar. A época. Ele perdeu pro Marcos, e o Supapau sofreu um acidente, alguém de WO dele. E eu ia lutar com o Marquinhos, mesma academia, né? A gente fechou ali. Quer dizer, como você ficava muito tempo numa faixa. Isso se repetiu. No dia que eu peguei a roxa, o André Júlio pegou a amarela. Nós ainda fomos campeões juntos na marrom e na preta. Olha aí. A mesma coisa, paralelamente ao Valdir, aconteceu comigo com o André Júlio, né? O André Júlio começou a treinar em 96. No dia que ele pegou a amarela, eu peguei a roxa. Que é um cara também que ele entra numa parte muito importante da minha vida. Que foi que depois de eu estar de adulto, né? Quando eu botei de roxa, marrom, aí ganhei na preta. Falei, agora estou me formando em direito aqui. Chegou a hora de focar na minha profissão. Teve algum momento que tu parou ali, quando tu terminou teu estudo? Tu tava já no auge teu, né? No último ano de estudo, terceiro ano. Fui campeão, eu digo que eu fui campeão em todas as faixas, né? E chegou na preta, eu ganhei. Era 4 atletas, Almério, Samida Monteiro, eu e André Júlio. O Almério perdeu pra balança. Eu até brinquei, Almério, lute lá, meu amigo. Esse é meu último campeonato. Agora eu vou advogar, vou dar um tempo, vou tirar esse rótulo de lutador. Tu conseguiu, terminando o ensino médio ali, tu entrou na faculdade direto? Eu entrei para economia. Ou tu passou um tempo sem estudar ali, só vivendo do jiu-jitsu ali? Passou, tipo assim, 6 meses, 1 ano só com jiu-jitsu? Terminou o colégio no CIEC. Não fiz vestibular. Fiquei 1 ano treinando ali direto. Pois é, isso né? que Aí no ano seguinte, eu fiz vestibular, passei para economia. Ainda fiz 3 anos. Na economia, eu deixava de ir para aula para treinar. Às vezes, a aula que tá bem tranquila, vou para casa. Vou treinar, ter campeonato. Pensou, rapaz? Mas isso era comum no Rio, as pessoas trancavam faculdade para disputar campeonato, para se preparar, né? Aí o que acontece, Bruno? Aí veio uma grande oportunidade na minha vida, né? Eu já era faixa marrom, né? Ele faz faixa roxa. Aí eu pego a marrom, aí eu tenho uma oportunidade de fazer direito. Eu digo, caramba, mas eu vou pro 4º ano de economia, eu tô me formando. Eu largo tudo ali e migro pro direito. E começo tudo de novo, do zero. E não, vai começar do zero. Vamos lá. Aí eu continuei no jiu-jitsu, faculdade. Aí cheguei a lutar ali o Mundial de roxa, né? E lutei o Mundial de marrom. Né? Ganhei lutas, mas não fui pro pódio, né? Na marrom lutei até com pé de chumbo, Delso pé de chumbo. Eu raspei e caí montado. Era um Dubita. Era do Bita, mas era Gracie Barra, né? Os caras com Gracie Barra, era do Bita. Eu raspei e caí montado no pé de chumbo, o macaco deu uma vantagem, pô. Aí 0-0, pá, no finalzinho ele puxa meu braço, me dá uma drag, né? Aí o macaco dá 2 pontos, aí eu perdi ali. Qual foi o melhor evento que tu lutou em Manaus? Que tu falou assim, pô, Bruno, nesse evento eu tava muito preparado, finalizei, lutei muito bem, fiz 4, 5 lutas. Qual foi esse evento que... Ou então, porra, eu lutei com um cara na final sinistro e achei que... Olha, eu tenho uma coisa todas, comigo. Né? Mas vamos dizer uma. Eu tenho um assim, negócio comigo, tu vai concordar comigo. Não adianta nada você ganhar de branca a marrom se você não ganhou na preta. Eu costumo dizer que a branca a marrom, vamos levar pro futebol, uma Copa do Mundo, é a fase de grupos que tu pode perder. Ali que tu não tá eliminado. Não adianta nada. Te dar um exemplo do lutador, Renato Miragaia, ganhou tudo nas faixas floridas, na preta ele sumiu. O Della Riva só foi ganhar na preta. E é um monstro, um ícone. Tu só é lembrado no teus... Vários, né, cara? Vários. Tu só é lembrado no pelos teus feitos na faixa preta. Então vamos lá, faixa preta. Meu melhor campeonato, eu tava de férias com a minha família, já de Master, em Fortaleza, era o campeão.
Cheguei em cima da hora do campeonato, o André Júlio me escreveu, né, que o Coelho estava nos Estados Unidos, me pediu, dá uma força pro André, fica lá na Jota, que a Jota é Paulo Coelho. Eles vão para lá. O André me escreveu, eu digo, pô, vai ter pouca luta, uma luta, no máximo 2, meu irmão. Tinha 11, 12 caras na minha categoria. Digo, eu fazia 4 lutas, bicho, não treinei, cheguei de viagem tem 2 dias, e peguei de cara um cara, casca grossa, o Rony Mota, que era da HBJ, né? A gente tinha ali já lutado na Zoom, um cara duro, e eu ganhei dele. A primeira luta eu peguei um cara lá do Japim, o apelido do cara é V8, meu irmão. O cara tem uma fonte comunal. Raspei o cara ali aos 48 do segundo tempo. Eu te mandei essa foto. Eu tô na meia guarda do cara. Bota umas fotos E o pessoal, tá falando, e os adversários me secando assim, não acreditando que eu fiz os pontos ali. Ou seja, eu fiz 4 lutas para ser campeão e ganhei do Valnês Massulo na final. E ali... Quanto tempo parado dessa época aí? Tava um tempo parado. Tu falou que tava de férias em Fortaleza, tu já tinha parado de treinar? Eu tinha relaxado nos treinos. Tu continuava treinando. O jiu-jitsu parado. O jiu-jitsu é ingrato, né? O jiu-jitsu, como diz tem uma frase do Henrique Machado, lá desse bar. Ele tem duas frases que eu gosto. Ele fala bem assim, ó. Feliz na guerra e atento na paz. Ele fala que não tem lutador um melhor que o outro. Existe lutador mais preparado, né? O que está mentalmente preparado e fisicamente, né? Então, se tu não está preparado, tu corre um sério risco de perder ali o combate, né? E tanto é que eu fiz 2 lutas muito duras ali, ganhei no detalhe. E as outras foram mais fáceis, né? Mas assim, eu tenho uma coisa que o mais importante para mim não foi nem o campeonato em si, foi o feito que eu fiz na faixa preta. Eu ganhei em 5 divisões de peso. Eu ganhei de médio, eu ganhei meio pesado, eu ganhei de pesado, de pesadíssimo absoluto. Eu até brinco, eu fiz o que o Saulo fez, só que o Saulo fez em mundial, porra. Né? Pelo amor de Deus. Eu fiz isso aqui em amazonense. Mas foi uma coisa assim para mim que foi legal, né? Porque poucas pessoas se aventuraram em outras categorias, né? Chegou uma época, Bruno, que eu entrava no campeonato, eu já era campeão direto. Os caras não queriam lutar comigo. Mudava, você podia fazer uma checagem. O baby tá aqui, eu vou para outra. Acontecia muito isso antigamente. Entendeu? Não vou ficar aqui. Situação. Tanto é, o Bosco, que é meu amigo pessoal, eu já me inscrevia no link lá no último momento. Para o cara não migrar, para ter luta, né? Isso aí tu sabe, né? Isso aí acontecia muito. Acontecia muito. Mas, quando tu falou do negócio de parada, o que acontece foi o seguinte: o Coelho foi embora, a gente parou. Aí ficava aquele treininho ali na casa de um, de outro. Aí o André montou a academia dele, a Jota, que na verdade era a Gracie Manaus. Gracie Humaitá, uma filial, que a Gracie fez muitas exigências e acabou tendo a ruptura, virou de novo a Jota. André Júlio, que foi outro cara competidor, um monstro do jiu-jitsu. Pô, tu imagina o meu caso, treinei com o Coelho, um cara bom de jiu-jitsu, competidor. E fui pro André, colega de academia, competidor, vitorioso, né? Treinando com o cara todo dia. Eu digo, meu irmão, vem cá, eu já master ali, com 30 e poucos anos. Meu irmão, luto com o André, não vou perder pra ninguém, pô. Pode vir qualquer um. Não vou perder. Eu já falava, até um pouco soberbo. Falava pra mim mesmo, rapaz, esse cara já perdeu, vou ganhar. Não vou perder. Então isso daí, a autoconfiança, ela é muito importante. Mas volto a te dizer, a adrenalina é a mesma. Mesmo tu lutando com um cara que tu já ganhou 3, 4 vezes, tu não quer perder. Entendeu? Dá aquele frio na barriga. É a mesma coisa você tá treinado e não treinado. E não Quando treinado. tu tá treinado, tu tem adrenalina, mas bem menos. Quando tu não tá treinado, tu E sente colocando mais. aqui um ponto importante, eu fui um cara estratégico. Quando eu voltei a competir, eu fui comendo pelas beiradas. Eu fui lutando FAGE Pro, eu fui lutando FAGE, eu fui lutando as federações... É uma outra época, as federações O pequenas. corpo não é mais o mesmo. Eu fui lutando as federações pequenas, até voltar para a FJAN. Aí o meu retorno para a FJAN foi a Copa Ajuricaba. Né? E quando eu cheguei, eu digo, rapaz, será que eu vou para esse campeonato? Tô com uma dor aqui na minha virilha. Tá aquele beriberi? Aí eu ligo pro Mário Júnior. Mário Júnior, porra, bicho, eu tô com uma dor aqui. Tem quanta luta pra ti? 2. Irmão, vai lá, sou mais tu vai ganhar. Aí eu ligo a TV, tá no Sport TV, tá o Rix falando. Existem 2 tipos de pessoas. Todo mundo tem medo.
A grande diferença é que o vitorioso, ele controla o medo. E o covarde, não. Cara, aquilo foi pra mim, bicho. Falei pra minha mulher, e te arruma, vamos lá para a Arena Amadeu Teixeira. Rapaz, eu cheguei lá, eu te digo, rapaz, o que eu vim fazer aqui? O ginásio lotado, aquela checagem ali embaixo, o pessoal da Monteiro, o pessoal tudo me olhando. Eu tava lutando campeonato pequeno, né? Falou, baby, não sei o que, tá? Eu mantive minha concentração. Pô, bicho, eu já tinha gente de baia de mim. Ou seja, eu era o único cara que se eu perdesse, não tava no pódio. Tinha 5. Se eu perdesse, eu tava fora. Embora tenha primeiro, segundo e terceiro, eu tava fora. Eu ganhei do cara, acho que é Júnior Petilo, da Monteiro, ganhei bem, raspei, peguei a costa. Depois eu peguei o mutação, finalizei no relógio. Ia fazer a final com o Pastor, um cara que vinha ganhando tudo lá do Orley. Quando chamaram eu e ele me chama, falou, campeão, eu queria te pedir desculpa. Eu tenho um culto agora, eu vou ter que ir embora. Eu falei, tudo bem. Aí a gente vai se encontrar mais cedo ou mais tarde no outro campeonato, né? Eu achei que foi até justo, porque ele tinha vencido o Júlio Neto, que era o campeão da categoria, e os dois se revezavam, ele e o Júlio Neto, né? Então ele tinha vencido dos caras fortes, eu tinha vencido 2, eu tinha sido o cara que fez mais luta. Ali, meu amigo, eu comecei a lutar da FJ. Aí fui ganhando tudo. Eu me tornei ex-campeão amazonense na faixa preta. Ganhei as 3 federações. Teve um ano que eu unifiquei os três títulos, né? FJ, FAGE e FAGE Pro. E teve um ano que eu lutei 12 campeonatos num ano, pô. Tirando essas competições, aonde tu fala pra galera agora, dessas tuas vitórias, que foi tão importante pra hoje tu ser advogado, ter uma loja de carro, né? E a gente viu que você consegue superar. Mas fala pra galera aí, com essas vitórias, queda no tatame, levanta, queda, levanta, motivou ainda mais você ter hoje que você tem como empresário? Olha, o jiu-jitsu, ele me deu disciplina, né? O jiu-jitsu, ele é a prova concreta que se você se dedicar, você vai ficar bom, né? Eu tive acertos na minha vida, né? Na hora decisiva ali, que começa pra valer, com todo respeito, onde eu passei, eu tive um grande acerto treinar com o Coelho, né? Depois, um outro acerto, quando o Coelho foi embora, em continuar com o André Júlio. Tive um outro grande acerto na escolha do meu cônjuge, da minha mulher, que eu tô com ela há 20 anos. Eu costumo dizer que a escolha do cônjuge, 80% do teu fracasso é do teu sucesso. A minha mulher sempre me incentivou. Vai treinar, tu gosta, esporte é bom, tu vai ganhar. Isso é saúde. Lá atrás as namoradinhas, larga isso, não sei o que, blá, blá, blá. Você tem que escolher entre eu. Que diferença, né? Eu ou o kimono. Chega aquela brincadeira, porra, você prefere se agarrar com o Márcio do que se agarrar comigo, né? Sempre rolava esse papo, né? Então, a minha mulher foi uma grande incentivadora, né? Tanto é que eu tenho um tatame em casa, eu levei ela pro jiu-jitsu, né? Então... E tuas filhas também que treinam hoje, né? Meus filhos, tu tocou num ponto importante. Eu advogando, já que a minha vida é boa, morando no Alphaville, num condomínio bom. O que acontece? A minha vida começou a estagnar, né? Eu me formei, tinha 5 mil advogados. Hoje tem quase 30 mil advogados. Então, hoje, advogado de barrando é advogado. E o que acontece? Eu digo, pô, cara, eu preciso me reinventar. Aqui não tá dando mais. O padrão de vida que eu quero ter não tá dando mais. Eu precisava voltar a acreditar em mim, entendeu? Aí eu voltei pro jiu-jitsu a competir. Precisava daquela confiança de novo. Aí o Leônidas, começou a trabalhar compra e venda de imóveis. Aí o Leônidas começou, Leônidas, tu aceita esse carro com parte do pagamento? Eu aceito. Tu aceita esse outro? Eu aceito. De repente, eu tava com 10 carros na minha garagem. Falei, poxa, eu preciso arrumar um lugar para guardar meus carros. Ia colocando na loja de um, na loja de outro. Aí sumia um pneu, sumia uma bateria. Falei, preciso de um ponto para mim. Aí uma vez eu deitado, eu falei, caramba, bicho, o meu pai foi o pioneiro em loja de carro em Manaus, né? O nome do meu pai era Léo Carro. E meu nome é Leônidas, tem Léo também. Então eu vou montar uma loja para mim. E desde isso minha mãe perguntava, papai, qual é o teu sonho quando eu era criança? Era ter uma loja de carro. Por que todo mundo? Minha filha é um sonho muito distante. Teve muitas etapas. Nossa casa, teve isso, aquilo, não deu. Então, cara, eu chego assim a me arrepiar, entendeu?
Eu acho que eu me considero um cara abençoado mesmo, assim, que Deus tinha um propósito na minha vida. O jiu-jitsu me livrou de más companhias. Você sabe, você é homem que nem eu. Apareceu coisas erradas, leva a gente para o mau caminho. E a gente sempre manteve uma escolha, ali uma linha do bem, do esporte. Eu sempre tive aquela convicção que quem planta o bem vai colher o bem. Né? Se você planta o bem, você vai colher o bem. Aqui é um restaurante, tu não sai sem pagar a conta. Tu faz o mal para alguém, esse mal vai voltar para ti. Eu nunca fiz mal para ninguém. Entendeu? Existe, lógico, sempre vai ter alguém magoado. Ainda mais no jiu-jitsu, é um esporte de vaidade. Né? Tu começa a se destacar aqui, o teu próprio colega já fica invocado contigo, aqui do teu lado, né? Na própria academia que eu treinava, Leônidas, luta de adulto, pô. Tu tá ganhando tudo. Mas pra que eu vou lutar de adulto agora, se eu sou master? Com 40 e poucos anos. Então, vamos lá. Aí eu montei a minha loja de carros, entendeu? E hoje meus amigos do jiu-jitsu são meu cliente. O Sensei Orley já comprou comigo, o Sensei HBJ comprou comigo, o Adolfo já comprou comigo, o Cleudo já comprou comigo, o Watts já vendeu carro para mim. É uma história, né? Então, eu trouxe meus amigos do jiu-jitsu, o Péricles já comprou imóvel comigo, o Péricles Júnior, entendeu? Outras pessoas. Então, o que eu fiz? Tu mantendo ali a amizade com as pessoas, o respeito, o teu ciclo continua, a luta continua. Né? Só que agora ela não é mais no tatame, ela é fora do tatame. Né? Aí, muitas vezes, Bruno, eu falava assim, caramba, mas eu perdi um ano por causa do jiu-jitsu. Aquele cara que nunca perdeu um ano, ele separou da primeira mulher. Ou ele não tem um carro até hoje. Aquele melhor aluno da sala não conseguiu se destacar profissionalmente. E aquela galera do fundão, às vezes, está milionária. Tu tá entendendo? Então você não pode julgar as pessoas, entendeu? Porque cada um tem um propósito. Eu costumo dizer que o cara que teve dificuldade, que passou por muitos obstáculos, ele está cada vez mais forte. Não só no esporte, como na vida. Né? Hoje eu digo assim, eu vou sempre recomeçar. Independente do que aconteça, eu vou sempre recomeçar. E eu sou grato por todas as pessoas que me ajudaram, estenderam a mão para mim. Inclusive para aquelas pessoas que não estenderam a mão, que não foram meus amigos. Porque, eu digo assim, você conhece tanta gente que algumas pessoas você conhece para você não ser exatamente igual a ela. Né? Eu acho que você fazer as pazes com o seu passado, você perdoar, você vai viver melhor. Né? Eu era um cara que eu não era bom de jiu-jitsu. Eu treinei muito, bicho. Eu era um cara que tinha umas posições fortes, né? O meu biotipo sempre fui magro, alto. Então, eu desenvolvi um jogo de guarda, sempre buscar finalização. E, graças a Deus, para mim, eu olho assim para trás, deu tudo certo. Eu tenho muita vontade de lutar no campeonato. Quando eu for Master 4, 50 anos, eu quero estar no Rio. Agora, despreocupado com o resultado, né? Eu quero ver mesmo se eu sou bom em jiu-jitsu, se eu ainda sei jiu-jitsu. Mas sabe o que é o legal? A nossa geração treina com qualquer um. Isso. A geração lá de trás, eu tenho o maior respeito, mas não foram lutadores. Eles foram professores. Né? Eu não vi eles lutarem com os alunos dele, treinarem. Eles botavam um kimono, davam uma posição, davam uma aula. Hoje, a nossa geração, ela treina com qualquer um. Tu pode botar qualquer um. Você, qualquer colega nosso, vai se esconder atrás de um kimono ou atrás de uma faixa. Né? Pra te ter uma ideia, pegando o gancho aqui, eu fui campeão com o Daniel Lapa, pô. Um cara que quando comecei era um ícone do jiu-jitsu. Nós fechamos a categoria na Copa Valide. Nós fechamos. O Daniel foi lá com o Orley, tu vai dar 2 de ouro aqui. Ó. Uma pra mim, uma pro Leônidas. É uma figura, né, rapaz? Então, hoje essas pessoas continuam meus amigos. Eu fiz muito amigo, Bruno, de outra academia. Das pessoas que eu encontrava nos campeonatos. Por falar muito, por ser muito comunicativo, sempre alguém não vai gostar da gente, né? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, mas a grande maioria eu me dou muito bem. E eu vejo assim, hoje, resumindo para ti, uma academia referência em Manaus para mim, a Monteiro. Me sinto até um pouco Monteiro, porque o meu professor era da Monteiro, o Coelho, né? Tu vê o Coelho da Monteiro, tu falando agora o Almério. Vou citar nomes aqui, o Palmito, o Calil, o William Couto, que foi primeiro campeão mundial, e várias outras pessoas da academia, né? Os irmãos Monteiro estão aí até hoje, né? Formaram não só atletas, amigos, Ulisses, né? Ali, o pessoal do Japim. Eu acho que cada um teve sua contribuição na época, né? De qualquer forma.
Eu acho que é igual o bairro hoje, né? Antigamente era o Dom Pedro, quando eu iniciei. Ali tinha as melhores academias, os melhores lutadores, e foi Vou te rodando em contar uma Manaus que tu não toda, sabe, que muita gente não e sabe. acabou hoje, eu A acho que é a Cidade Monteiro Nova. era Dom Pedro. A Monteiro começou no Quícia, pouca gente sabe. A Monteiro começou no Quícia, né? Depois que eles migraram para o Vera Alves, depois para Isso, Paraíba. isso. Então, o Dom Pedro ali que era o Bronx. Pensava que é o Japim, né? Mas o Bronx... Porque o Nilberto Batista, que levou o juiz para o Japim, o Débora era Dom Pedro, pô. Né? Ele era de lá, dos Façanha. Isso, eu lembro. Pessoal, extrapolamos aqui o tempo, né? Mas, de certeza, foi, pô, maravilhoso. Se eu puder fazer algumas considerações finais... Não, você vai. Você viu como o cara é, né, meu irmão? O cara é igual o carro, meteu a primeira, vai embora e já era. Para mim foi maravilhoso, né? Muito bom para o Rei da Selva. Ele, Leônidas, é um rei da selva, né? Um cara que falou um pouco da sua história, falou um pouco das suas vitórias. E o básico, que é o principal, né, pessoal? Que é família, né? Onde ele tocou no assunto aqui da família dele, da mulher dele, né? Dos filhos, aonde eu acho que no ápice ali principal, que é chegando ali no Master, de olhar para trás e falar, cara, que legal, fiz um currículo show de bola no esporte, de amizade, de treinamento. Eu acho que agora chega. Acho que agora dá um tempo. Acho que eu tenho que ver outras coisas. E acabou que não. Acabou que ele mostrou, né, que o jiu-jitsu pode ser feito sim ali a partir do Master, né, mas de uma outra forma. Saúde, né? Trazendo o esporte para a saúde, a luta para a saúde, né? E também abrindo com o jiu-jitsu que ele treinou ali, de tantas vezes caiu e levantou, também na parte profissional, né? Abrindo o leque para outras coisas, não só onde ele se formou como um advogado hoje, mas ali na venda de carro, na venda de imóveis, né? Fazendo ainda mais amizade, e aonde a gente está se esbarrando, tem um cara do jiu-jitsu, tem um cara que já treinou, né? Hoje tem filho dos amigos que treinou com você, hoje quer treinar com você e tudo. Então isso mostra o quanto o jiu-jitsu amazonense, quanto o jiu-jitsu faz uma grande diferença na vida de todos, tá? Então, finalizando aqui, falando que o podcast hoje Rei da Selva foi muito bom, né? Um cara desse que já foi desenrolando as minhas perguntas, né, na sequência. Muito obrigado, Leônidas, por ser um cara... Eu que agradeço a oportunidade aí. Meu irmão, muito obrigado. Olha, tinha que ser vários podcasts para falar tudo, mas né? é isso que eu vou falar, é isso que eu estou falando agora, a gente falou no início. Como é muita história, muita coisa, não dá para a gente conversar tudo em uma hora. Então a gente vai voltar, mas vai ser numa outra pegada com o Leônidas, já com jiu-jitsu, dando um treininho com ele, fazendo posição. E aí a gente vai contar mais ainda essa continuação dessa história com ele, né? Meu amigo, a câmera toda sua, pode finalizar. Só para a gente finalizar, o jiu-jitsu é uma espécie de você vai plantando semente. Na época do Coelho, lá no Vera Alves, na minha rua moravam os irmãos Cândido Honório e Guilherme Torres, do projeto Jovens Embaixadores. Eu já era faixa roxa ali, eles estavam querendo começar no jiu-jitsu, a gente treinava no chão, pô. Entendeu? E eu levo meu filho hoje no projeto deles, pô, cara, eu fico todo arrepiado, porque eu digo assim, caramba, eu nunca imaginei se voltasse lá atrás no tempo, que ia ter essa projeção toda, né, esse impacto. E hoje a gente já tem campeão brasileiro, criança, né? Eu acho muito legal. Eu levei meu filho lá. Eu digo, olha, tu vai ver um treino de projeto, sem negócio de playboyzada, porque é o jiu-jitsu raiz. As minhas considerações finais, eu digo para todo mundo, acredite em você, acredite em Deus, faça o bem. Quem faz o bem, colhe o bem. O que as pessoas pensam de você não interessa. A sua reputação não interessa. É a sua consciência entre você e Deus. Se dedique em tudo o que você faça. Procure ser o melhor, né? Eu digo que não existe perfeição. Perfeito é só Deus. A gente consegue a máxima excelência, o aprimoramento. Então eu sou grato ao jiu-jitsu no início da minha vida, ali adolescente, fase adulta, depois já ali estabilizado na vida, uma retomada para mudar os rumos. Aí, para coroar, veio o meu filhinho Bernardinho, há 5 anos aí, com a Bibi, o amor da minha vida ali, estão no esporte. Um casal, né? É. Meu amigo, a gente finaliza aqui, você falando o nome aqui de um grande lutador que você acha que foi muito importante na sua vida. Pode ser amazonense, pode ser mundial, do jiu-jitsu.
Paulo De Coelho. kimono. Por que o Paulo Coelho? Um cara que treinava com um monte de garoto. Eu, Marcos Vale, André Júlio, outras pessoas, Amós, Buda. E chegava no Rio, fazia frente com os caras. E MMA? MMA, Ou vale tudo? posso falar dois? Pode. Local. Os caras Luiz Pinto e Jorge William Lilinho. Luiz Pinto, para mim, é o cara mais corajoso que eu conheci na minha vida. O cara entrar no comitê pesando 60 e poucos quilos para lutar com Medida, Ula e o Hélito Bonatti, não é normal, né? Não é. E o Lilinho foi o desbravador que pegou ali o Al Capone, pô, ali, caiu até o ringue, tu lembra? No ginásio do SIEC. Tu sabia que o Lilinho lutou com o meu short? Foi mesmo? Eu pro Lilinho, esse short aqui ia ficar lá, um short da Sportline, né? Emprestei pra ele. Porra, bicho, a gente viveu ali o auge, né, cara? A áurea é muito importante. E vou falar agora, quando eu comecei, que eu não falei, uns caras que eu vi que eram o bambambam do jiu-jitsu. Um era o teu irmão. Quando eu comecei, ele era o Ney, o Daniel Lapa, era o Coelho, o Danilo Bauer. Esses eram os caras, o Lilinho, né? O Luiz Pinto, o Marcos Macaxeira, o Juricaba. Esses eram os caras do jiu-jitsu. Eu acho que para mim também foi a geração que iniciou ali. Porque Poucos já deram eram. continuidade, É. né? Mas aí já veio trazendo uma safra muito E boa. todos são de gente boa alunos até e- hoje. é. Vou te falar tu perguntou assim, uma luta que tu viu assim, vou te falar uma luta. Que terminou meia-noite, quarta Copa Oswaldo Alves, final do absoluto, Marcos Macaxeira da HBJ, Roberval Mascarenha da NV. Quando o mestre Oswaldo rompeu com o Humberto, ele teve um problema, em 91, todos poucos sabem disso, o Lilinho e o Juricaba foram para a NV. Né? Aí eu digo, pô, mas eles não eram da minha academia. Lutou ali, Marcos Macaxeira, HBJ, e o Juricaba da NV. Ali foi o único campeonato que a NV ganhou. Quarta Copa Oswaldo Alves. Eles foram campeões. Logo depois mudou para Nova União, né? É isso aí, pessoal. Sentiu o drama aqui? Caboclo aí, pô, Caboclo não para, mas também contou vários pontos importantes que muita gente sabia, outras pessoas também não sabiam, né? Então, para mim, foi muito importante. Rei da Selva agradece mais uma vez a sua participação. E como eu falei, pessoal, corre lá, se inscreve no canal BC Sport Fight, beleza? E depois todas as entrevistas que estão lá, a gente vai fazer de novo, mas já vai ser em cima do tatame. Pessoal, ótima término de quarta-feira aí para todo mundo, fim da semana, né? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima quarta-feira com mais um grande campeão e que tem história no nosso jiu-jitsu amazonense. Valeu, galera. Rei da Selva Podcast. Os